Amigo tricolor, e aí minha amiga tricolor, satisfação gigante falar novamente com vocês. Muito importante sempre lembrar da história do São Paulo, e aqui no São Paulo Raiz, se tem uma coisa que a gente lembra, é da história gigante, grandiosa do nosso amado São Paulo Futebol Clube. Afinal, as suas glórias vêm do passado, no nosso hino já registrado, toda a grandiosidade do São Paulo, todas as conquistas do São Paulo, todo o gigantismo de uma das maiores instituições do futebol mundial. Aqui no Baú Tricolor do São Paulo Raiz, nós vamos falar um pouquinho de São Paulo e Flamengo. Antecipando o grande clássico do final de semana, a gente vai lembrar um pouquinho desse confronto, um pouquinho desse encontro dessas duas instituições gigantes do futebol. E é claro, você deve ter o seu São Paulo e Flamengo favorito. Se tem essa lembrança, coloca lá no comentário, escreve lá, Rony, porra, não me esqueço de um São Paulo e Flamengo assim, daquele jeito, enfim. Muito importante, muito legal a gente exaltar também esses grandes encontros que fizeram essas agremiações. Eu tenho aqui na história, na minha história, na minha relação com esse jogo, alguns momentos muito legais. Eu tenho aqui em 1978, como vocês podem ver aqui no ingresso, tem um encontro no Morumbi, O São Paulo pelo Brasileiro de 78, teve um 0-0. Que mais a gente tem aqui? A gente tem um amistoso em 1980 aqui no Morumbi também, que faz parte da minha história de São Paulo Futebol Clube. Enfim, tem várias partidas que a gente pode lembrar. Tem aqui a Campeonato Sul-Americano dos Ganhadores de Copa em 1993. Olha que legal. O ingresso era assim, antes vinha até numa capinha. Esse jogo que o São Paulo ganhou nos pênaltis e foi campeão, vocês devem se lembrar muito bem disso. Mas, claro, a gente vai ficar falando aqui de uma imensidade de partidas entre essas duas equipes e essas duas agremiações. Teve Libertadores, O São Paulo em 93, por exemplo, ano do título com a Universidade Católica, o São Paulo eliminou nas quartas de final o Flamengo, tirou o Flamengo do caminho. O São Paulo, que disputando Libertadores é um gigante, é um detonador de adversários, principalmente os brasileiros, Então, assim, São Paulo e Flamengo se encontraram em vários momentos, em várias decisões, em grandes jogos, marcantes jogos. Mas eu vou deixar registrado aqui o ano de 1982 e eu vou dizer por quê. E olha que interessante, hein? O São Paulo perde duas partidas em 82 para o Flamengo, mas são duas partidas mágicas, duas partidas fantásticas entre essas duas equipes, A primeira delas, em 20 de janeiro, um 3-2 no Maracanã. Eu estava no Maracanã, olha aqui, ó. Meu amigo, tá aqui a passagem com a torcida uniformizada com a TUSP, a ida pro Maracanã para esse jogo, Numa tarde de domingo, o São Paulo enfrentou o Flamengo, primeiro tempo 2-0, quase 90 mil pessoas no Maracanã, 2-0 pro São Paulo, 2 gols de Serginho Chulapa. O São Paulo detonou o primeiro tempo, o São Paulo que tinha Oscar, Dario Pereira, Valdir Pérez, Getúlio, um timaço. O timaço de 82 do São Paulo. Primeiro tempo virou 2-0, o Flamengo volta para o segundo tempo, meu pai do céu. A torcida do Flamengo começou Mengo. O Zico resolveu jogar bola, o Adílio resolveu jogar bola, O Andrade resolveu jogar bola, meu Deus do céu, 3-2 para o Flamengo, um jogaço. O primeiro tempo do São Paulo, um 2-0 em pleno Maracanã, e um segundo tempo do Flamengo, um 3-2 placar final, daqueles jogos que você aplaude mesmo na derrota. Atitude é o que a gente tem pedido muito para os jogadores hoje em dia. O problema não é perder, não. O problema é perder de maneira apática, E o São Paulo, dessa tarde de Maracanã que eu estava presente, meu Deus, que partida épica. Muitos de vocês aí, obviamente a galera um pouquinho mais velha, deve se lembrar desse jogo. Um jogo de torcidas irmãs. Vocês sabem que a torcida do Flamengo e a torcida do São Paulo, elas são co-irmãs, A torcida do São Paulo dá o apoio para o Flamengo aqui e a torcida do Flamengo dá o apoio lá. Tanto dá o apoio que em 1982, nesse jogo,
eu troquei uma camisa do São Paulo por uma camisa da torcida jovem do Flamengo, né? Naquela época a gente trocava camisa, você levava uma camisa sua lá e sempre tinha uma troca, sempre tinha aí um envolvimento, uma cortesia entre as torcidas, algumas delas, é claro, no caso, a torcida do São Paulo e a torcida do Flamengo. Vamos lá, isso foi em janeiro. Em fevereiro o Flamengo veio no Morumbi. Rapaz do céu, sabe o que aconteceu? 4-3 para o Flamengo, que jogo maravilhoso, que jogo sensacional, jogo lá e cá, jogo extremamente disputado, jogo difícil, numa partida épica de Zico no Morumbi, uma partida épica de Zico. Me lembro que eu estava com meu finado pai, meu querido pai, o seu Nilton, na arquibancada, e terminada a partida nós levantamos e batemos palma para aquilo que nós assistimos. Rony, você não ficou triste que o São Paulo apanhou? É claro que eu fiquei triste, mas fiquei feliz demais pelo futebol que eu vi, né? Nem sempre a gente fica feliz só quando ganha, né? Quando o seu time de repente não ganha, mas joga uma grande partida e tem um adversário gigante contra si, você também levanta e bate palma e sai satisfeito. Você fala, cara, o meu time honrou a camisa mesmo nessa derrota, né? Então assim, eu vou eleger meus dois grandes jogos, São Paulo e Flamengo, apesar do São Paulo ter eliminado, como eu falei, o Flamengo em 93 na Libertadores, apesar do São Paulo ter sido campeão da Supercopa dos Campeões no Morumbi, nos pênaltis contra eles, eu vou eleger esse ano de 82 como grande ano da disputa entre essas duas agremiações, tendo o São Paulo perdido os dois jogos, por mais incrível que isso possa parecer, né? Portanto, esses times fizeram grandes partidas, grandes encontros, grandes pelejas, e nós tivemos jogadores, né, que jogaram tanto lá quanto cá na nossa história. Como não lembrar de Leônidas da Silva, das maiores contratações da história do São Paulo, que veio do Flamengo ser super campeão no São Paulo Futebol Clube, naquele esquadrão dos anos 40. Como não lembrar disso? Como não lembrar de Leonardo, que veio ser campeão do mundo aqui no São Paulo? Como não lembrar de Mário Sérgio Pontes Paiva, o finado Mário Sérgio Vesgo, o rei do gatilho, que também começou no Flamengo e jogou no São Paulo Futebol Clube, amoroso, né, com rápida passagem lá pelo Rio, mas campeão aqui da Libertadores e do mundo no São Paulo. Gilmar Rinaldi, goleiro campeão brasileiro 86, que depois foi ser campeão lá no Flamengo também, né? O Júnior Baiano, não é mole não, o Júnior Baiano da porrada de montão, a torcida do São Paulo gritava na arquibancada. Tele Santana transformou um caneludo, fazedor de falta, que era o Júnior Baiano no Rio, num grande zagueiro que chegou até a seleção brasileira quando passou aqui no São Paulo. E nós vamos falar de Adriano Imperador, meu Deus do céu, que legal, quantos jogadores já vestiram essas duas camisas. No confronto, vamos lá, o Flamengo tem 42 vitórias contra o São Paulo tem 52 vitórias contra o Flamengo, 1, 2, 3, o Flamengo é freguês do São Paulo Futebol Clube, e a gente espera que essa sina da freguesia se desenhe no próximo final de semana, nessa partida épica, nessa partida sensacional, aguardada por toda a coletividade são paulina e rubro-negra também, né? Mas que legal, gente, a oportunidade de falar mais um pouquinho aqui. Eu tenho foto, inclusive, lá no Instagram, sãopauloraiz.rony, agora do Instagram, tem foto minha lá no Maracanã, nesse jogo do Flamengo, que eu falei para vocês, de 1982. E você? Qual foi o seu grande São Paulo e Flamengo? Qual foi o seu grande jogador que jogou tanto lá quanto cá? Vai no comentário e coloca. Por quê? Porque o São Paulo raiz, o São Paulo raiz é história. Como eu digo sempre, porque as suas glórias vêm do passado, querido e amado São Paulo Futebol Clube. Pessoal, mais uma vez agradecimentos aí pelo compartilhamento, pela parceria no canal do São Paulo Raiz com o Rony Altieri. Convido os amigos para participar e se inscrevam no canal, é claro. Mais uma vez, muito obrigado. Esse é o Baú Tricolor dentro do canal do São Paulo Raiz. Tamo junto, gente. Grande abraço.